falar um pouquinho de casos parciais. Então, casos que remetem a implantes e dentes no mesmo tratamento, ou então casos somente de estética sobre dentes, sobre as raízes dos pacientes. A gente vai focar muito, falar muito para vocês a respeito dos materiais que estão sendo utilizados hoje em dia, porque eles mudaram muito nos últimos anos, de um tempo para cá, né? Então a tecnologia, os sistemas CAD/CAM, a zircônia, o Emex, a porcelana, enfim, tudo isso cada vez mais lembrando o esmalte do nosso próprio dente, imitando cada vez mais o esmalte, a anatomia do dente, enfim, tendo uma oclusão muito mais satisfatória e uma estética muito mais natural, né? O objetivo é ter um sorriso bonito, mas que ele fique natural, não fique nada forçado. Hoje em dia tem mais opções de escolha e até para a pessoa poder determinar, mesmo dentro das suas condições, o que lhe convém naquele momento. Então vamos lá. Esse primeiro caso, se a gente passar o olho rápido, assim, um paciente tem todos os seus dentes, está tudo ok. Então, o que começa a incomodar é o seguinte: cada um em casa sabe das suas necessidades e percebe quais são os seus problemas. Então, o que às vezes para um é pouco, para o outro pode ser muito, aquilo que lhe interfere muito, que lhe incomoda muito. Então, assim, é muito pessoal. Então, como a gente está lá na clínica para poder proporcionar uma melhora, independente do caso, então, assim, a gente está mostrando casos que nem a gente mostrou já em outros programas, que são reabilitações grandes, que a pessoa tem até uma diferenciação até na sua própria fisionomia. E outros onde tem aí, eu vou mostrar aqui para vocês, bastante coisa, bastante detalhe, mas também que envolve aí todos os dentes, muito tá? estética, né? Isso mesmo. Então, assim, agora aqui, nessa foto, a gente já começa a perceber uma situação já um pouco desfavorável. Lógico, uma foto que nem essa, a gente consegue tirar mesmo em ambiente de consultório, porque faz uso de afastadores e tal, mas em casa, para quem está no seu dia a dia, quem vai lá, escova o seu dente e vê na frente do espelho, às vezes então está, nesse caso aqui específico, se incomodando bastante. Esse paciente aqui extremamente extrovertido, engraçado, a gente trocava muita informação, muita ideia e tal, e ele até brincava, tá? Que aqui ele tem uma situação aqui embaixo que ele dizia que tem aqui uma ponte Rio-Niterói, de tão grande que ele achava que era o tratamento que ele tinha. O que ele tem então nesse caso aqui? Né? Começando aqui embaixo, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, tem até 6 dentes aqui embaixo, sendo que desses 6 dentes, 3 são raízes. E aí então começam-se os problemas pelo tempo que ele já tinha, como infiltração, desadaptação, já há uma retração de gengiva, às vezes por uma deficiência na escovação ou até mesmo em função da má adaptação. Ele já comentava isso porque ela ficava solta, então ele balançava atrás, isso lhe incomodava bastante, por isso ele brincava daquela forma. E logicamente daí, quando ele começou a perceber isso, a gente aponta outras situações, ele mesmo já percebendo em casa, quais são elas. Aqui, então, ele tinha uma peça também fixa de 3 elementos, de canino a incisivo central, sendo que esse aqui era um ponte, ou seja, não tem um dente naquela região, era suspenso. Desadaptação, retração da gengiva, fazer uso de uma escova mais dura, então acabou cada vez criando um trauma maior e um desgaste daquela raiz. Aqui na frente a gente percebe de novo que já havia uma infiltração. Na parte aqui, o lateral, esse aqui estava isolado, tá? Então era só ele mesmo, a gente percebe aqui diferença de tom na gengiva, no tom da porcelana próxima à gengiva. De novo, essa cinta ali que, dependendo para as pessoas, se sentem muito incomodadas porque aparece mesmo no sorriso. Sempre dá aquela impressão, parece que tem uma sujeirinha ali, não é uma sujeira. Isso que o pessoal sempre relata, né? Tem a sensação que está sujo. Tá sujo, e não é, né? Não é. E mesmo daí, o que acontece? Que nem, por exemplo, que de tantas vezes escovar, acaba aí mais se machucando do que ajudando, tá? E do outro lado aqui, tem uma foto talvez aqui um pouco melhor, mais uma peça também de uma ponte fixa aqui do lado. Então aqui, ó, a gente percebe como isso aqui deve ser antigo, só de bater o olho com relação ao material. Uma peça também de 3 elementos, sendo esse aqui do meio um ponte, onde não tem um dente ali, tá suspenso. E olha o que ele tinha no último dente, uma peça total metálica. Se fazia isso há muito tempo atrás, então não se dava muito valor à parte estética, e como os dentes de trás, a princípio, são feitos para mastigar, para triturar os alimentos, então pouco importa. E hoje em dia, como a realidade é outra, ou a peça era total metálica, ou então tinha muito metal embaixo da porcelana e vinha assim uma casquinha milimétrica de porcelana em cima. Pois na época o metal era muito mais resistente, a porcelana e o que tinha? Era o que tinha, a porcelana da época era muito mais friável, ela quebrava de uma maneira muito fácil. Então eles colocavam assim a coroa praticamente de metal, quando não era só de metal,
e uma capinha fininha de porcelana por cima só para esconder. E em cima, repetindo mais uma vez a mesma coisa. 2 entes aqui de apoio e um pôntico nessa região. Então, a partir do momento que a gente começou, fez todo esse planejamento, toda essa conversa prévia com o paciente, toda a sua ansiedade, sua angústia que tinha com relação ao que ele tinha hoje e quais as suas expectativas. Aí a gente determinou um plano de tratamento e qual foi a prioridade dele, se existia mesmo, fazendo um tratamento novo, investindo na sua saúde, se ele poderia ter todos os seus entes individuais. Porque imagina, para higienizar isso aqui, além que a gente já sabe que tem aqui problemas de desadaptação, também teria que, para poder manter bem mais higienizado, usar aqueles passa-fios. Então, no dia a dia, acaba isso sendo bem desconfortável, tá? E no outro lado aqui a mesma coisa. Imagina uma extensão tão grande e aqui a mesma coisa na região anterior, então acaba sendo às vezes muito inconveniente. Então, a gente conseguiu, a partir dos exames, da tomografia, que a gente acaba utilizando para todos os casos que vão envolver cirurgias de implante, proporcionar para ele, a partir dessa avaliação, que existia a viabilidade de fazer os implantes individualmente e daí dentes que estão aí são apoiados, também individuais. Então, no futuro, depois de caso concluído, ele vai poder passar o fio dental um a um e cuidar, né? Tem bastante cuidado, tá? Então, aqui a gente tirou essa peça, tirando o que ele já tinha, a gente bate o olho, nossa, mas será que o dente nessa cor, nessa condição, tem tratamento? Tem. Desde que a raiz esteja bem tratada, com tratamento de canal, que ele já vem aí de procedimentos anteriores, bem feito, a parte que a gente vem ali que vai acoplar a coroazinha e tal, aí a gente consegue manipular e corrigir e deixar de uma maneira que é confortável e que dê bastante suporte para aquela região. Então, assim, são condições bem viáveis. Batendo o olho, às vezes teria a sensação ou a impressão que teria que ser extraído, mas não, tá? Então a gente fez um implante nessa região aqui e mais 2 aqui. Então, daqueles 6 dentes que ele tinha, ele vai continuar tendo os seus 6 dentes, só que individualmente, tá? Os implantes que a gente utilizou nele, todos eles, tanto nessa região como todas as outras, foram da Straumann. Então é um implante que proporciona uma cicatrização para o paciente diferenciada. O próprio fabricante... Rápida, né? Determina de um tempo de cicatrização nessa primeira fase de 42 dias. Existe ainda uma outra modalidade que ainda acaba sendo até mais rápida, porque nem em todos os casos a gente tem a possibilidade de fazer a reabilitação de carga imediata em função de cada tratamento, tá? Então, olha só, tudo feito já com relação aos implantes. Então, a gente percebe aqui, ó, 6 dentes, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde tem dente, e a gente vai reabilitar com coroas individuais, então já com um tratamento de canal bem feito, não tinha problema, então a gente conseguiu agilizar em muito, porque essa parte do tratamento dele antigo estava muito bem feito, tá? E no mais, todos os implantes já instalados. Essa linhazinha que vocês estão vendo, aqui a gente acaba em todos os casos colocando os provisórios. Como são de acrílico, para que não haja problema de fraturar, a gente faz uma linhazinha, tudo por dentro desse material, metálica, para que não quebre nessa fase que o paciente está no processo de cicatrização, tá? Aqui agora comentando um pouquinho sobre a parte superior, dentes que a gente já tinha o tratamento feito, nesses aqui, o que a gente percebe, de novo, com pinos metálicos, que hoje a gente acaba evitando usar, usa eles de fibra de vidro, mas como nesse caso específico não era conveniente tirar, e como o material que a gente vai utilizar vai mascarar isso ali, então a gente não teve problema nenhum. O que a gente discutiu com o paciente era mexer ou não no dente da frente, e às vezes comprometer um dente ali na frente sadio. Como ele já tinha um diastema naquela região e a tendência sempre a gente querer fechar, se eu não mexesse nesse dente, aquele dente que é esse aqui do lado, para juntar nele ficaria muito mais largo. Então a gente acabou mexendo eles para ficar todos eles igualmente e do mesmo formato, tá? Uma vista aqui oclusal, tudo instalado, todos eles já preparados. Vindo agora então do laboratório. Tudo que envolve ali na região anterior e na parte estética, a gente acabou trabalhando com zircônia, tá? Então assim, a gente vem comentando aí programa a programa da diferenciação desse tipo de material, pela sua qualidade, pelas suas características que a gente tem com relação à durabilidade, à dureza, tá? E que proporciona para o laboratório uma facilidade na hora da aplicação. Ela é mais dura do que o metal. O metal, ele já tem dureza de megapascais, ele já é mais duro do que o esmalte, o nosso esmalte natural. A zircônia é mais dura ainda que o metal. Então,
Então, em escala, é o esmalte natural, o metal e a zircônia. Então, ela é extremamente resistente. Tá? E nessas regiões anteriores também facilita muito para a parte estética, tá? Seleção da cor, a partir do momento que a gente fez a prova, a gente está fazendo, são fotos das etapas do tratamento, fotos que a gente fez aí da adaptação desses copings de zircônia sobre os dentes e também sobre o implante. Fase de laboratório, tá? Então aqui, a gente fez a seleção da cor, a gente volta e checa se aquela porcelana que a gente selecionou e que pediu para que o laboratório aplicasse, bate de acordo com os demais dentes. Então esses dentes aqui anteriores dele, são deles, sem nenhum tipo de intervenção, e mesmo assim a gente percebe diferenças de cores. E aqui a gente fez a aplicação e percebeu que há uma alteração, então volta para o laboratório, a gente faz a correção e aí sim acaba finalizando o caso da maneira que o paciente também se sentiu confortável e à vontade. A gente percebe, como vocês viram no númerozinho das escalas, como os dentes têm cores diferentes e como tem uma variação bem grande, tá? Caso aqui da parte inferior concluído, sempre a gente priorizando para que esses implantes tenham a possibilidade de sair aí no centro do dente, para que facilite na hora tanto da inserção como na manutenção, e depois a gente vai acabar fechando esses orifícios de uma maneira que fica imperceptível para o paciente. Então aqui, todo o caso concluído, a gente começa a perceber lá atrás, ó, o como está adaptado tudo que ele não tinha no início do seu tratamento, tá? Peças aqui, então, instaladas. Aqui é um exemplo para mostrar como é que a gente acaba concluindo o caso. Então, depois de fechado e selado da maneira correta, fica totalmente imperceptível. E aqui, que era tudo unido, agora estão todos eles individuais, tá? Então, aqui a gente tem uma bordinha do dente já aparecendo, que é o que ele não tinha mais. E o início, vários tons diferentes, aquele acabamento, aquela sujeirinha que a gente já comentou, né? Tá? O espaço que existia. Aqui, então, essa quantidade de implantes que a gente acabou instalando, mas proporcionou para o paciente uma diferença grande com relação a esse tipo de tratamento, que envolve ali implante e dente associados, que causa aí uma grande dificuldade, mas a gente pode proporcionar aqui, eu acho que uma diferença bem grande.